Leonardo Viana olhava para o horizonte empoeirado do Afeganistão a partir de sua base operacional avançada, agarrando a carta que chegara naquela manhã. Com 6 semanas em sua terceira missão como operador da Força Delta, as cartas de Daniela estavam ficando mais curtas e frias. Essa continha apenas perguntas logísticas sobre contas e sobre quando, exatamente, ele voltaria. Nada sobre saudades, nada sobre amor, mas notícias de casa, perguntou o sargento Rafael Cunha, o melhor amigo de Leonardo desde os tempos da escola. Daniela está diferente. Algo está errado, disse Leonardo, dobrando a carta e guardando-a no bolso do peito. Tem sido assim desde que parti. Rafael lhe deu um tapinha no ombro. Todos os casamentos passam por momentos difíceis durante missões. Você vai consertar. Isso quando voltar para casa. Mas os instintos de Leonardo, os mesmos que o haviam mantido vivo durante 2 missões anteriores em operações especiais, diziam que algo mais profundo estava errado. Em seus 13 anos de casamento, Daniela tinha sido sua rocha. Eles haviam suportado o treinamento, as missões secretas, as longas separações. O que havia mudado? A caminho. O aviso veio segundos antes de o fogo de morteiro atingir as proximidades, obrigando-os a se proteger. A missão tinha que vir primeiro. Problemas pessoais teriam que esperar. 3 meses depois, Leonardo retornou à base militar com uma contusão cardíaca e uma lesão na coluna que exigiu 6 semanas de fisioterapia. Daniela não estava no aeroporto para recebê-lo. Em vez disso, ele pegou um táxi para casa. A casa pareceu estranha imediatamente. As almofadas favoritas de Daniela haviam sumido do sofá. As fotos do casamento que costumavam enfeitar o corredor também haviam desaparecido. Leonardo largou a mochila. Seus sentidos de combate dispararam sinais de alerta. Daniela saiu da cozinha, assustada ao vê-lo. Seu cabelo loiro estava penteado de forma diferente, com um ar mais caro. Ela usava roupas que ele nunca tinha visto antes. Você voltou cedo, disse ela, sem se mexer para abraçá-lo. A evacuação médica levou alguns estilhaços. Leonardo gesticulou para as costas. Daniela assentiu, com os braços cruzados protetoramente sobre o peito. Precisamos conversar. Leonardo havia interrogado combatentes inimigos, navegado por campos minados e sobrevivido a tiroteios que deixaram metade de sua unidade morta. Nada disso o preparou para o que viria a seguir. Quero o divórcio, disse Daniela, com a voz inexpressiva. Conheci alguém melhor. Alguém que está realmente aqui. A dor que percorreu Leonardo fez com que seus ferimentos de combate parecessem insignificantes. Quem é ele? O nome dele é Bruno Medeiros. Ele é um empreiteiro de defesa. Ele me entende. Daniela desviou o olhar. Os papéis estão no balcão. Vou ficar na casa dele esta noite para te dar espaço. Depois que ela saiu, Leonardo encontrou o pedido de divórcio. Daniela queria a casa, as economias deles e a custódia total dos filhos gêmeos de 7 anos, que atualmente moravam com os pais dela. A justificativa: pai ausente devido ao serviço militar voluntário, estilo de vida instável e inadequado para crianças. Leonardo ligou para os filhos naquela noite. Suas vozes animadas dissiparam momentaneamente a névoa da traição. Ao desligar, seu treinamento militar entrou em ação. Ele havia sido emboscado, mas a luta não havia terminado. Leonardo Viana nunca se rendeu em sua vida. Na manhã seguinte, ele contatou Paulo Goulart, um ex-oficial do JAG, que se tornou advogado civil. Depois de analisar os papéis do divórcio, Paulo franziu a testa. Ela tem um advogado de alto escalão. Bruno Rios vence 90% dos seus casos. E o juiz designado, Walter Almeida, normalmente favorece as mães em disputas de custódia. Não vou perder meus filhos, afirmou Leonardo. Paulo se inclinou para a frente. O que exatamente você fazia na Força Delta? Seus registros de serviço estão mais censurados do que escritos. A expressão de Leonardo endureceu. Nada que eu possa discutir, mas tenho habilidades
e contatos. Nas 2 semanas seguintes, Leonardo pareceu cumprir todas as exigências judiciais. Mudou-se para um pequeno apartamento, participou de sessões de mediação e preparou declarações financeiras. Daniela e Bruno exibiam seu relacionamento pela cidade. Ambos dirigiam carros novos de luxo. As redes sociais de Daniela mostravam jantares caros e viagens de fim de semana. Enquanto isso, a licença médica militar de Leonardo se estendia. Após uma sessão de fisioterapia, Leonardo avistou Bruno esperando no estacionamento. O empreiteiro, mais jovem, mais alto e com roupas caras, aproximou-se com a mão estendida. Sem ressentimentos, cara. Essas coisas acontecem. Leonardo encarou a mão oferecida até que Bruno a retirou sem jeito. Estou aqui porque me importo. Com seus filhos, continuou Bruno. Daniela diz que você é um bom pai, só que não está disponível. Quero que saiba que vou tratá-los bem. Talvez possamos combinar algumas visitas nos feriados. Você conhece meus filhos há quanto tempo? 3 meses? E está planejando o futuro deles? A voz de Leonardo permaneceu comedida, controlada. O sorriso de Bruno vacilou. Daniela diz que eles já me chamam de pai. Leonardo se moveu tão rápido que Bruno não teve tempo de reagir. Ele não tocou no homem, apenas se inclinou o suficiente para sussurrar. Um conselho. Em combate, nunca revele sua posição ao inimigo. Enquanto Leonardo se afastava, seu telefone vibrou com uma mensagem de Rafael Cunha. Pacote garantido. Operação Retorno ao Lar em andamento. A sala do Tribunal Militar Provisório estava silenciosa, exceto pelo bater rítmico da caneta, do juiz Walter Almeida em seu bloco de notas. As audiências preliminares de divórcio eram normalmente simples, mas esta já se arrastava havia mais de 3 horas. Senhora Viana, continuou o juiz, a senhora afirma que a carreira militar do sargento Leonardo Viana o torna um cuidador primário inadequado para os filhos. Daniela assentiu com confiança. Sim, meritíssimo. Meu marido esteve fisicamente presente por menos da metade da vida do nosso filho. Eles precisam de estabilidade, acrescentou o advogado dela, Bruno Rios. E com os ferimentos do sargento e a possibilidade de realocação, o melhor interesse das crianças é claramente atendido ao permanecerem com a mãe. Leonardo sentou-se em silêncio à mesa do réu, com sua postura militar inabalável. Ele mal havia falado durante o processo, deixando seu advogado responder às perguntas. O juiz Walter Almeida havia notado. Sargento Viana, o senhor tem algo a acrescentar antes de encerrarmos? Pela primeira vez, Leonardo falou diretamente. Gostaria de apresentar provas adicionais sobre os acordos de custódia. Meritíssimo. Bruno Rios objetou imediatamente. Meritíssimo. Isto é um procedimento regular. Todas as provas deveriam ter sido apresentadas durante a fase de instrução. Esta informação só chegou às minhas mãos ontem, respondeu Leonardo calmamente. O juiz suspirou. Eu permito, mas é melhor que seja relevante. Leonardo se aproximou do tribunal e colocou um envelope lacrado diante do juiz. Isto contém informações pertinentes à segurança dos meus filhos. O juiz Walter Almeida abriu o envelope, retirou uma única folha de papel e começou a ler. Sua expressão mudou de aborrecimento para confusão e depois para alarme. Ele olhou para cima bruscamente. Saiam da sala agora. Bruno Rios se levantou. Meritíssimo, eu protesto. Oficial Lima, feche as portas, ordenou o juiz. Ninguém sai. Enquanto o oficial de justiça se movia para trancar as portas da sala de audiências, o juiz levantou o telefone de sua mesa. Aqui é o juiz Walter Almeida, da sala de audiências 3B. Preciso da polícia militar aqui imediatamente. Código de segurança Alfa 75. A atitude confiante de Daniela se desfez.
Leonardo, o que você fez? Antes que ele pudesse responder, as portas da sala de audiência se abriram para dar entrada a 4 policiais militares, liderados por um coronel de expressão severa. Coronel Neves, Divisão de Investigação Criminal do Exército Brasileiro, anunciou o oficial. Senhor Bruno Medeiros, por favor, levante-se. Da galeria, Bruno levantou-se lentamente com o rosto pálido. Deve haver algum engano? Nenhum engano, respondeu o coronel Neves. O senhor está detido sob suspeita de espionagem contra o governo brasileiro. Enquanto os policiais se moviam para algemar Bruno, Daniela se lançou contra Leonardo. O que é isso? Algum plano de vingança doentio? Senhora Viana, interrompeu o coronel Neves, a senhora também precisará vir conosco para o interrogatório. Isso é loucura, gritou Daniela enquanto outro policial se aproximava. Leonardo, diga a eles que isso é um erro. Leonardo manteve a voz firme. Sem dúvida, Daniela. Enquanto eu era baleado no Afeganistão, seu namorado vendia informações militares para agentes estrangeiros. Informações que causaram a morte de 3 dos meus companheiros de equipe. Eu não sabia, sussurrou Daniela. A cor sumiu de seu rosto. É isso que vamos determinar, disse o coronel Neves. Juiz Almeida, precisamos continuar com isso em uma instalação segura. Enquanto Daniela e Bruno eram escoltados para fora, Leonardo permaneceu com seu advogado e o juiz. Sargento Viana, disse o juiz Walter Almeida gravemente, presumo que o senhor tenha provas além das que estão neste documento. Sim, meritíssimo. Minha unidade rastreou um vazamento por meses. Ele estava usando relacionamentos pessoais para acessar informações para as quais não deveria ter autorização. E sua esposa? Desconhecido no momento, Leonardo respondeu profissionalmente. Mas ela tinha acesso aos meus pertences pessoais, incluindo um diário de missão codificado. Do lado de fora do tribunal, Rafael Cunha esperava ao lado de um veículo militar. Fase 1 concluída, disse ele enquanto Leonardo se aproximava. Seus filhos estão com seus pais, conforme solicitado. Leonardo assentiu. E a vigilância toda gravada. Daniela acessou seu cofre 3 vezes enquanto você estava em missão. Ainda não sabemos se ela foi uma participante voluntária ou apenas uma figura usada. De qualquer forma, disse Leonardo com a expressão endurecida. Ela o escolheu em vez de mim, em vez da nossa família. O que vem a seguir? Perguntou Rafael. Agora aguardamos a conclusão da investigação de contra-inteligência. Enquanto isso, tenho filhos que precisam do pai. O tribunal militar se reuniu a portas fechadas na base militar. Leonardo estava sentado na sala de observação, acompanhando os procedimentos através de um vidro espelhado. Seu uniforme de gala estava apertado nos ombros, os metais pesados no peito. Bruno Medeiros estava sentado à mesa do réu, não mais o destruidor de lares confiante, mas um homem que enfrentava prisão perpétua por espionagem. As evidências eram avassaladoras. Documentos confidenciais encontrados em seus dispositivos pessoais, contas contendo pagamentos rastreados a serviços de inteligência estrangeiros, comunicações criptografadas com agentes em 3 países. Daniela foi interrogada exaustivamente, mas ao final foi inocentada da acusação de participação consciente em espionagem. Ainda assim, sua reputação foi destruída. A comunidade militar, a única que ela conhecia há 13 anos, lhe deu as costas. As esposas, que antes eram suas amigas, agora atravessavam a rua para evitá-la. Seus pais, ambos ex-militares, mal conseguiam olhá-la nos olhos. Após 6 semanas de investigação e audiências, Leonardo recebeu um telefonema do coronel Neves. Está feito, disse o coronel. Medeiros aceitou um acordo judicial. 25 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional. Alguém mais em sua rede? Identificamos mais 4 contratados e 2 agentes estrangeiros operando no Brasil.
Sua informação foi crucial, sargento. Leonardo desligou e se virou para Rafael, que havia sido temporariamente designado como seu assistente durante sua recuperação médica. Medeiros ficará afastado por 25 anos. Rafael assentiu. Bem a tempo para a audiência de custódia amanhã. Na manhã seguinte, Leonardo chegou ao tribunal e encontrou Daniela esperando sozinha do lado de fora. As roupas de grife e as joias caras já não existiam mais. Ela havia perdido peso e olheiras sombreavam seus olhos. Leonardo, disse ela aproximando-se, podemos conversar antes de entrar? Ele parou, mantendo distância entre eles. O que resta a dizer? Cometi um erro terrível. Sua voz falhou. Eu não sabia quem era o Bruno. Eu estava só com medo de que você não voltasse para casa desta vez. Por favor, podemos tentar de novo pelos meninos? Por um momento, Leonardo se lembrou da jovem que o apoiou durante o treinamento básico, que esperou pacientemente durante sua primeira missão, que deu à luz seus filhos enquanto ele lutava no exterior. Então ele se lembrou das palavras dela. Conhecia alguém melhor. Não, Daniela, não podemos. Leonardo, por favor. Você não me traiu. Interrompeu ele com a voz fria. Você traiu tudo o que eu defendo. Tudo pelo que luto. Os meninos precisam dos dois pais, implorou ela. Eles terão os dois pais, só que não na mesma casa. Dentro do tribunal, o juiz Walter Almeida havia sido substituído pelo juiz Benjamin, que revisou os documentos atualizados sobre a custódia. O advogado de Daniela havia se retirado do caso, deixando-a com um defensor público sobrecarregado. Leonardo havia contratado Paulo Goulart. Dadas as circunstâncias extraordinárias, o juiz Benjamin anunciou: revisei este caso com especial atenção. Senhora Viana, embora a senhora tenha sido inocentada de qualquer irregularidade criminal, seu julgamento foi seriamente questionado. A senhora expôs seus filhos a um indivíduo agora condenado por espionagem contra o Brasil. Daniela olhou fixamente para a mesa, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Sargento Viana, seu histórico de serviço é exemplar. Seus comandantes elogiam seu caráter e dedicação. Além disso, o senhor garantiu os devidos cuidados com as crianças durante quaisquer futuras missões. O juiz arquivou o processo. Concedo a guarda física primária ao sargento Leonardo Viana, com a senhora Viana recebendo visitas supervisionadas, até que o tribunal considere apropriado rever o acordo. Daniela ofegou. O senhor não pode... Senhora Viana, advertiu o juiz, não interrompa este tribunal. Após a audiência, Leonardo caminhou até sua caminhonete, onde seus pais esperavam com os gêmeos. Os meninos correram até ele, abraçando suas pernas. Leonardo se ajoelhou, abraçando-os com força, apesar da dor nas costas em processo de recuperação. Vamos para casa agora, pai? Perguntou Ethan, o gêmeo 3 minutos mais velho. Sim, mas para uma casa nova. Comprei uma casa para nós perto da vovó e do vovô. E a mamãe? Perguntou Michael, sempre o mais sensível. Sua mãe vai te visitar, mas você vai morar comigo agora. Enquanto se afastavam, Leonardo avistou Daniela pelo retrovisor, sozinha nos degraus do tribunal. Ele não sentiu satisfação em suas lágrimas, nem prazer em sua queda, apenas uma resolução sombria. Na guerra e na vida, a traição tinha consequências. 3 meses depois, Leonardo retornou ao serviço ativo com as costas finalmente curadas. Seus pais haviam se mudado para a casa de hóspedes em sua nova propriedade para ajudar com os meninos, enquanto ele estava na base. As visitas supervisionadas de Daniela foram aumentadas para 2 vezes por semana, embora os meninos ainda tivessem dificuldade para entender o que havia acontecido. Em seu primeiro dia de volta, Leonardo encontrou Rafael esperando por ele do lado de fora da sede da unidade. Tenho uma novidade, disse Rafael.
Daniela entrou com um recurso. Quer rever o acordo de custódia? Leonardo assentiu sem surpresa. Deixe-a tentar. Você não está preocupado? Não. Leonardo olhou para o relógio. Tenho uma reunião com o comandante, lá dentro. O coronel Neves o cumprimentou com um aperto de mão. Bem-vindo de volta, Viana. Como está a vida civil? Pronto para acabar com isso, senhor? Bem, tenho algo que pode lhe interessar. O coronel deslizou uma pasta sobre a mesa. Força-tarefa de operações especiais rastreando redes de inteligência estrangeiras. Implantação de 6 meses a partir do mês que vem. Leonardo abriu a pasta. Leste europeu. Sim, a mesma rede com a qual Bruno estava trabalhando tem agentes lá. Precisamos de alguém que entenda este caso por dentro. E quanto à minha situação de custódia? Já pensamos nisso. Seus pais têm tutela temporária enquanto você estiver em missão. E garantimos que o juiz Walter saiba que esta missão está diretamente relacionada a questões de segurança nacional que afetaram sua família. Ele negou o recurso de Daniela até você voltar. Leonardo fechou a pasta. Estou dentro. Ao sair do prédio da sede, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Isso não acabou. Você arruinou a minha vida. Vou trazer meus filhos de volta. Leonardo apagou a mensagem sem responder. Daniela ainda não entendia com quem estava lidando. Ela havia escolhido o seu lado. Ele havia escolhido o dele. Algumas traições não podiam ser perdoadas. Algumas pontes não podiam ser reconstruídas. No dia seguinte, Daniela chegou para sua visita e encontrou Rafael esperando em vez de Leonardo. Onde estão meus filhos? Ela perguntou. O sargento Viana me pediu para informá-la que a visita de hoje foi cancelada. Ele não pode fazer isso. Tenho tempo para cumprir uma ordem judicial. Rafael entregou-lhe um envelope. Esta é uma cópia da ordem de guarda. Alterada, assinada pelo juiz Walter esta manhã. Seu ex-marido foi destacado para uma missão secreta. Durante esse período, todos os pedidos de visita devem ser feitos pelos pais dele. Que conveniente, Daniela cuspiu. Ele vai desaparecer, de novo enquanto eu luto por alguns momentos com meus próprios filhos. Você escolheu um traidor em vez de um patriota, respondeu Rafael friamente. Ações têm consequências, senhora Viana. Enquanto Rafael se afastava, Daniela o chamou. Diga a Leonardo que esta cruzada dele não durará para sempre. Os meninos crescerão e farão suas próprias escolhas. Rafael se virou. Ele já me disse o que dizer se dissesse algo assim. Ele a encarou com um olhar duro. Disse para lembrá-la de que ele treina seus filhos como treina seus homens, para reconhecer e se lembrar da traição, valorizar a lealdade acima de tudo e nunca entregar o que lhes pertence. 6 meses depois, Leonardo retornou de sua missão, secreta com acomodações e informações que levaram ao desmantelamento de toda a rede de espionagem. Os recursos de Daniela foram sistematicamente negados. Seus pais cortaram o apoio financeiro após descobrirem a extensão do relacionamento dela com Bruno. Ela foi forçada a se mudar para um pequeno apartamento e aceitar um emprego com salário mínimo. No aniversário de 8 anos dos meninos, Leonardo deu uma festa na nova casa. Os amigos da escola do menino compareceram, além de várias famílias de militares. Daniela chegou na hora marcada, trazendo presentes modestos que mal podia pagar. Leonardo a observava do convés enquanto ela interagia desajeitadamente com as crianças que um dia se preparara para tirar dele. Ela cruzou o olhar com ele, sua expressão implorando por misericórdia, por perdão, por algum sinal de que sua vingança poderia um dia terminar. Leonardo se virou sem reconhecê-la e voltou para a festa. Algumas dívidas jamais poderiam ser pagas. Algumas feridas jamais cicatrizaram. E Leonardo Viana nunca se esqueceu daqueles que tentaram tomar o que era dele. Agora me diz, você acha que Daniela realmente não sabia das atividades criminosas de Bruno? Ou estava apenas fingindo? Se você fosse Leonardo, conseguiria perdoar.
Alguém que escolheu outro no momento mais difícil da sua vida? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Obrigado pelo seu precioso tempo. Ah, assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve. Enquanto crescia, sempre me senti ofuscada pela minha irmã, que meus pais consideravam um prodígio. Eles acreditavam que ter um filho bem-sucedido era suficiente e me disseram, sem rodeios, que não podiam pagar um fracasso como eu. Eles deram um ultimato. Se eu pudesse contribuir com R$ 700 mensais para o aluguel, talvez eu pudesse ficar incapaz de atender às suas demandas. Enfrentei a dura realidade de ser expulsa da minha própria casa. No entanto, durante esse período turbulento, meu tio interveio. Apesar de seus meios modestos, ele se ofereceu para me acolher, dizendo: Luísa, eu talvez não tenha muito, mas ficaria orgulhoso de ser seu pai, sem hesitação. Aceitei sua oferta graciosa. Agora, aos 35 anos, reflito sobre minha complexa dinâmica familiar desde a infância. Meu pai era um típico trabalhador de escritório, e minha mãe, dona de casa, nos criaram em um lar multigeracional que incluía meu tio solteiro. Aos 14 anos de idade, comecei a morar com meu tio de 29 anos, que nunca saiu de casa devido à sua saúde frágil e emprego instável. Ele trabalhava em empregos de meio período, pois sua saúde permitia, mas nunca era o suficiente para sustentar uma vida independente. Apesar das circunstâncias, meu tio carregava uma culpa silenciosa, sentindo-se um fardo, pois ele dependia de seus pais. Muitas vezes, testemunhei meu pai repreendendo-o com desdém, especialmente quando meus avós não estavam por perto para ver. O comportamento sempre me intrigou e lembro-me de perguntar inocentemente ao meu tio por que ele nunca retaliava. Ele mosmos respondeu que realmente dependia do apoio deles, uma aceitação humilde de sua situação. Conforme fui crescendo, percebi que meu pai dependia do apoio de seus pais, tornando suas críticas ao meu tio hipócritas. Só eu tinha percebido isso antes. Eu poderia ter defendido meu tio. A vida em casa me parecia serena quando meus avós estavam presentes, criando uma bolha protetora ao redor do meu tio e permitindo que seu espírito gentil brilhasse. No entanto, tudo mudou drasticamente depois que meus avós faleceram em um acidente quando eu tinha 8 anos. A perda nos devastou profundamente e, enquanto minha irmã e eu lamentávamos, lembro-me distintamente de ver meu tio chorar baixinho. Ao contrário, a reação do meu pai foi assustadora. Ele riu, uma risada assustadora em um momento tão triste. O tempo revelou um contraste gritante em seu caráter, uma imagem que permaneceu comigo desde então. Essas primeiras experiências moldaram minha compreensão da lealdade familiar, resiliência e as complexidades das emoções humanas, preparando o cenário para os anos desafiadores, mas formativos, que se seguiriam sob os cuidados do meu tio. Desde muito jovem, senti algo perturbador sobre a reação do meu pai à dor, que se tornou inconfundivelmente claro durante o funeral dos meus avós. Enquanto todos os outros estavam sombrios, eu tive um vislumbre do rosto do meu pai quando ele pensou que ninguém estava observando. Ele não estava confuso ou triste. Ele estava sorrindo com alegria genuína. Para uma criança, sua filha era uma visão chocante. Esta não era uma reação nervosa à tristeza, mas um sorriso que parecia saborear os benefícios financeiros que a morte deles poderia trazer. Essa percepção me aterrorizou e me levou às lágrimas, que outros poderiam ter confundido com luto. Durante este momento angustiante, meu tio, contrastando fortemente com meu pai, colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Seus olhos, embora tristes, irradiavam calor e preocupação por mim. Isso me atingiu, mesmo naquela época. Quão diferente dois irmãos poderiam reagir ao mesmo evento trágico. Após o funeral, o comportamento do meu pai em relação ao meu tio tornou-se cada vez mais severo. Ele questionou abertamente por que deveria apoiar alguém que via como inútil, e até ameaçou tomar toda a herança, afirmando que meu tio deveria ser grato apenas por ter permissão para viver na casa. Legalmente, a herança deveria ser dividida igualmente, mas meu pai queria monopolizá-la. Apesar da injustiça, meu tio, sobrecarregado por sua fragilidade e pobreza, optou por não lutar contra isso.
Sua aceitação passiva e os abusos verbais, diários que ele sofria do meu pai, só pioraram sua condição, levando a uma perda de peso perceptível e uma pele pálida preocupante. Uma vez perguntei se ele estava bem. Ele simplesmente sorriu fracamente e disse: "Sou frágil, e as coisas não estão indo bem com meu trabalho, então não há nada que se possa fazer." Seu comportamento gentil diante de tal adversidade foi de partir o coração e enfurecedor. Por meses após a morte de nossos avós, meu tio foi expulso de casa. As palavras cruéis do meu pai, "Você é inútil, saia", ainda ecoam na minha memória. Enquanto ele estava saindo, eu implorei desesperadamente para ele não ir. Ele calmamente tirou sua mão da minha, colocou-a no meu ombro e me assegurou: "Não se preocupe, Luísa. Você é forte. Vai ficar bem, mesmo sem mim." Eu respondi, preocupada com seu bem-estar. "Mas eu estou preocupada com você." Ele tentou me confortar com um simples "Está tudo bem." Antes de ir embora, sua partida foi uma perda profunda para mim, uma criança, que não podia fazer nada mais do que assistir. 5 anos depois, a vida continuou a seguir em frente. Eu tinha 11 anos, estava na escola primária, e minha irmã Mayla estava prestes a começar sua educação. Eu também não sabia que mais. Desafios me aguardavam, pois minha vida estava prestes a tomar outra reviravolta dramática. Quando minha mãe contou que Mayla havia sido elogiada por sua perspicácia no jardim de infância, meu pai imediatamente atribuiu isso aos seus genes, exclamando com orgulho: "Sua inteligência certamente deve vir de mim." Ele impulsivamente decidiu que Mayla deveria fazer um teste de QI para provar sua genialidade. Todos nós ficamos surpresos com os resultados. Mayla obteve uma pontuação de QI de 150. "Esse é meu DNA!" De meu pai se gabou, emocionado com um número que parecia monumental, embora eu não tivesse compreendido totalmente seu significado na época. Eu só entendi que Mayla era excepcionalmente brilhante. "Isso é incrível, Mayla." Eu a aplaudi, e ela sorriu de volta para mim com alegria. Esses eram os momentos de pura felicidade em meio à nossa dinâmica familiar. No entanto, a atmosfera positiva logo mudou. Meu pai foi rápido em agir com base nas notícias sobre a inteligência de Mayla, declarando: "Vamos fazer ela fazer os exames de admissão." Minha mãe inicialmente ficou surpresa com a decisão repentina. Logo, levado pelo seu entusiasmo e convencido pela sua crença de que o talento de Mayla a levaria adiante, a partir daquele ponto, a agenda de Mayla se encheu de sessões diárias de aulas. Minha mãe, que a acompanhava, começou a negligenciar suas tarefas domésticas. Essa mudança de responsabilidades logo caiu sobre mim, já que minha mãe e Mayla estavam ocupadas. "Você cuidará da casa", fui instruída. Assim, lavar roupa e limpar se tornaram minha rotina pós-escola. Minhas tardes não eram mais livres para brincar. Eu tinha que correr para casa para terminar as tarefas ou enfrentar repreensões. Havia dias em que eu pulava refeições por não conseguir fazer as tarefas domésticas. "Você é um fracasso. Não podemos perder tempo com você." Eles me repreendiam. Quando eu conseguia manter notas perfeitas, como Mayla, me perguntavam: "Por que você não pode ser mais como sua irmã?" Meus pais lamentavam e ignoravam completamente minhas próprias realizações, sejam acadêmicas ou atléticas. As constantes comparações com Mayla eram desmoralizantes. "É impossível para você, mas Mayla é um gênio. Você é apenas incompetente." Enquanto Mayla se destacava em suas aulas particulares e respirava fundo em seus exames de admissão, a indiferença dos meus pais em relação a mim ficou mais fria. Eles esbanjavam recursos em Mayla: roupas novas, refeições deliciosas e viagens. Em contraste, eu me contentava com sobras de roupas usadas e solidão em casa. "Essa criança tem um futuro promissor. Ela garantirá nossa velhice." Meu pai se gabava de Mayla, especulando se ela deveria se tornar médica, advogada ou até mesmo política. Em meio a essas discussões, eu me sentia invisível, minha presença mal reconhecida. Então, quando eu tinha apenas 15 anos, meus pais, friamente, me disseram que haviam decidido que ter um filho era um erro. "Chega, não precisamos de um fracasso como você. Mayla precisa de muito dinheiro para desenvolver seus talentos. Então, a menos que você consiga pagar um aluguel mensal de $700, podemos reconsiderar", declararam sem rodeios. Chocada e incapaz de compreender como puderam dizer isso, eu protestei, mas eles não se comoveram.
Entre em contato com seu tio por enquanto. Aqui está algum dinheiro de bolso. Descubra por conta própria. Disseram enquanto me entregavam um pouco de dinheiro e me expulsavam de casa. Lembro-me de chorar e bater na porta, implorando para que me deixassem entrar novamente, mas ela permaneceu fechada, e eu, em total desespero. Fui para a estação de trem. Mesmo sendo tão jovem, consegui navegar pela jornada, pedindo direções ao longo do caminho, até que finalmente cheguei ao apartamento onde meu tio morava. Quando a campainha tocou no apartamento do meu tio, ele me cumprimentou com seu rosto carismático e gentil, embora um olhar de surpresa rapidamente tenha tomado conta dele. Depois que entrei e compartilhei minha história de partir o coração, meu tio não conseguiu esconder sua raiva. "O que eles estão fazendo?" exclamou, embora suas palavras não fossem dirigidas a mim. Senti uma profunda sensação de culpa por ter sido expulsa pelos meus próprios pais, e lágrimas começaram a brotar dos meus olhos. Naquele momento emocionante, meu tio colocou uma mão reconfortante na minha cabeça, uma mão que eu lembrava bem por seu calor e tamanho, cheia de compaixão. "Deve ter sido difícil, mas não se preocupe mais." Ele me tranquilizou gentilmente. Entretanto, a realidade se instalou quando ele admitiu. "Como você vê, sou propenso a doenças e não tenho muita renda. Sou pobre", ele disse com um sorriso amarelo. Sua expressão estava mais decidida do que antes, talvez endurecida pela distância da influência tóxica do meu pai. Olhando diretamente para mim, ele me ofereceu: "Eu sou pobre, Luísa, mas, se você não se importa, eu quero ser seu pai. Eu gostaria de me tornar seu pai adotivo." Eu posso não ser muito confiável, embora, antes que ele pudesse terminar, eu já tivesse pulado em seus braços. Seu peito era semelhante ao do meu pai, mas irradiava uma energia completamente diferente. De segurança e amor. "Você não precisa mais se preocupar com nada", ele disse enquanto eu chorava de alívio, sentindo o amor profundo de um verdadeiro pai. A vida com meu tio não era fácil. Ele era realmente pobre e frequentemente ficava doente. Mas nossa casa estava cheia de sorrisos e risos, emoções que eu não sentia há muito tempo. Era uma casa modesta, mas calorosa e cheia de amor. Meu tio sempre elogiava meus esforços, independentemente do resultado, e me encorajava a continuar me esforçando. Esse apoio me ajudou a esquecer gradualmente meus pais, que nunca reconheceram meu valor. Ao longo dos anos, cresci saudável e cuidada sob o teto do meu tio. 20 anos. Voaram e eu me vi, uma mulher de 35 anos diante de meus pais idosos após uma longa separação. Meu pai, agora visivelmente envelhecido e com cabelos ralos, me cumprimentou com um sorriso que parecia apagar o passado. "Luísa, você tem estado bem?" Ele perguntou, tentando superar anos de negligência com familiaridade casual. Minha resposta foi gélida, refletindo a dor não resolvida. "O que você quer agora?" Perguntei, cética sobre seu reaparecimento repentino. Imperturbável, meu pai sugeriu. "Vamos deixar o passado para trás e nos dar bem como uma família. De agora em diante." Sua proposta era absurda para mim. "Do que você está falando? Se dar bem como uma família?" "Você deve estar brincando", retruquei, insinuando a impossibilidade de simplesmente esquecer seu abandono. Vendo minha resistência, a velha indiferença do meu pai veio à tona. Um fracasso sempre tem uma atitude ruim. Não pode ser evitado. "Talvez seja a hora de reeducá-la", ele disse condescendentemente. "Já chega, por favor, volte para casa." Eu respondi firmemente, impedindo-o de entrar. Nesse ponto, minha mãe entrou na conversa, exacerbando a tensão. "Luísa, não seja teimosa e aceite nossa ajuda. Você certamente não pode ser feliz vivendo em um apartamento tão decadente." Ela insistiu. "Você não tem nada a ver com isso. Por favor, pare e vá embora", eu respondi. Minha paciência estava se esgotando. "Não precisa ser tão grossa. Vamos, deixe-nos entrar", ele persistiu. "Não, vá para casa", eu repeti, mantendo minha posição. Apesar da idade deles, meus pais empurraram com mais força do que eu esperava, porque eram dois, o que tornava difícil para mim segurá-los. Nós lutamos para frente e para trás, como crianças em uma brincadeira de empurra-empurra, mas consegui manter a compostura até que meu pai tentou cruzar a soleira do meu apartamento. Foi quando eu os empurrei firmemente para trás. A força disso fez meus pais caírem no chão. Eu não conseguia esconder minha frustração. "Você é tão irritante.
Estou ocupada, então pode ir embora? Eu exigi. Como você pode falar conosco desse jeito? Você ainda nos vê como seus pais? Eles responderam. Eu parei de considerá-los. Meus pais no momento em que vocês me jogaram fora. Eu respondi bruscamente. Mas nós cuidamos de você quando mais nova. Eles discutiram. A única vez que me senti realmente cuidada foi quando meus avós estavam por perto. Eu retruquei. Só porque sobrevivi, não lhes dá o direito de agir de forma arrogante. Enquanto lutavam para se levantar, segurando as costas, meus pais pareciam muito diminuídos. Apesar de estarem na casa dos 50 anos, pareciam mais velhos, como se estivessem na casa dos 70. Vocês foram os que disseram que Mayla era o suficiente com sua filha genial. Não há razão para você vir me ver agora. Eu apontei friamente. Bem, não é tão simples assim, meu pai disse, fazendo careta. Aconteceu alguma coisa com Mayla? O que ela acabou precisando, ou algo assim? Eu perguntei, meio zombeteira. Ela se tornou uma advogada. Ele respondeu. Bem, então não há problema, certo? Isso é incrível. Exatamente o que você esperaria de alguém com um QI de 150. Eu continuei, um pouco sarcasticamente. Ou assim pensamos, até que ela desapareceu de repente. Meu pai revelou sua irritação. O que é bastante surpreendente, comentei, genuinamente surpresa. Enquanto ouvia mais, descobri que Mayla realmente havia se formado na faculdade de Direito. Passou no exame da OAB na segunda tentativa e se tornou uma advogada totalmente licenciada. Então, inexplicavelmente, ela deixou um bilhete dizendo que não cuidaria de vocês também e desapareceu. Então, em suma, ela nos abandonou. Parabéns, eu disse. Não há nada para comemorar aquela criança ingrata. Depois de tudo que fizemos para criá-la, é assim que ela nos retribui. Eles lamentaram. Bem, eu acho que é isso que acontece. Quando falta amor, eu observei. A verdade era que, enquanto meus pais podiam ter dado atenção à minha irmã, provavelmente parecia mais um controle sufocante para ela. Na verdade, a empresa faliu. Meu pai acrescentou, mudando de assunto. Dados os tempos, isso não é surpreendente. Mal recebemos qualquer indenização e os benefícios de desemprego estão prestes a acabar. Isso parece duro, eu disse, minha voz monótona e desinteressada. É por isso que queremos que você cuide de nós. Eles de repente exigiram, apagando qualquer aparência de simpatia. Não, eu disse. O que você disse? Como pode simplesmente abandonar seus pais desse jeito? Eles exclamaram incrédulos. O único pai verdadeiro que eu tenho é meu tio, que cuidou de mim desde que eu tinha 15 anos. Eu disse firmemente, deixando meu pai sem palavras. Você sabia que eu estava morando com meu tio quando você veio para este apartamento? Não. Sabia? Então, por que está agindo surpreso agora? Você pensa nele como seu pai? Meu pai desafiou. Meu tio me deu amor genuíno, eu declarei, deixando claro que pais que não demonstram amor não são verdadeiros pais. Meu tio pode ter estado doente e fraco, mas ele ainda trabalhou duro para me apoiar e cuidar, provando seu amor por meio de ações, não apenas palavras. Isso deixou meus pais atordoados, incapazes de responder à verdade dos meus sentimentos. Eu trabalhei duro porque queria retribuir todos os sacrifícios que meu tio fez por mim. Espera, isso significa que você realmente tem um emprego de verdade? Meu pai perguntou com uma pitada de descrença. Bem, mais ou menos. Eu respondi indiferente, encolhendo os ombros. De repente, o aperto do meu pai aumentou no meu ombro. Me solta! Eu exigi, sentindo uma mistura de raiva e constrangimento. Você está com raiva e um pouco envergonhada também, não é? Ele insistiu. Não precisa ouvir. Eu entendo tudo. Você estava sozinha, não é? Você está horrível porque só sua irmã recebeu toda a atenção, certo? Mas no fundo, você está feliz em ver seus pais, não é? Ele sugeriu, tentando ler meus sentimentos. Pare de criar sua própria história. Não se preocupe. De agora em diante, nós vamos ser pais de verdade e ficar ao seu lado. Ele continuou, alheio ao absurdo de suas palavras. Eu olhei para meus pais sem entender. Por um momento, suas expressões ridículas me fizeram cair na gargalhada. Por que vocês estão rindo? É porque estão felizes? Meu pai perguntou, esperando uma reação positiva. De jeito nenhum, eu disse entre risos. Só para vocês saberem, nos últimos 15 anos eu nunca pensei em nenhum de vocês. Graças ao meu tio, eu tive uma vida plena. Enquanto meus pais me olhavam em choque, eu continuei.
Na verdade, eu recebi uma bolsa de estudos e me formei na universidade. Ah, sério? Então você deve ter entrado em uma boa empresa, minha mãe disse, entrando na conversa. Sim, eu consegui. Consegui um emprego em uma grande corporação bem conhecida, eu afirmei. É ótimo ouvir isso, minha mãe respondeu, com um toque de orgulho na voz. E por meio de uma conexão inesperada, eu também me casei. Ah, bem, então eu tenho que conhecer o noivo e dar meus cumprimentos. Ela insistiu. Não, isso não será necessário. Ele está no exterior no momento. Eu interrompi. Ah, entendi. Espera. A propósito, seu tio também está no exterior? Meu pai perguntou surpreso. Sim, meu tio também. Pensei que vocês soubessem que eu estava morando aqui sozinha. Não vão presumir que meu tio está morto. Ele conseguiu uma designação de trabalho no exterior e, como é em um lugar com um bom ambiente para sua saúde, ele foi junto. Agora ele está feliz, passando o tempo brincando com meus filhos. Você também tem filhos? Meus pais ficaram quase atordoados, incapazes de processar todas as surpresas que eu estava jogando para eles. Com sua perplexidade em plena exibição, eu sorri brilhantemente. No começo, o tio não estava interessado em morar conosco, mas ele finalmente concordou. Agora estamos todos vivendo felizes como uma família. Bem, nesse caso poderíamos nos mudar para o exterior também. Meu pai sugeriu, esperançosamente. Claro. Vá em frente, mas não vamos morar juntos e eu não vou cuidar de vocês. Vocês são livres para fazer o que quiserem com o próprio dinheiro, eu disse firmemente. Isso é impossível. Você realmente vai abandonar seus pais? Ele perguntou descrente. Vocês são os primeiros a me abandonar. Eu retruquei, minha paciência finalmente quebrando suas demandas egoístas. Os rostos dos meus pais ficaram pálidos. Eu não tenho gratidão por nada a vocês, mas devo muito ao meu tio. De agora em diante, pretendo retribuí-lo por tudo o que ele fez por mim. Pode ser que sim, mas pelo menos nos envie um pouco de dinheiro, por favor, minha mãe implorou fracamente. O tio nunca tocou no dinheiro que enviei a ele e continuou a viver neste velho apartamento o tempo todo, mas agora ele finalmente concordou em sair daqui e viver conosco no exterior. Estou aqui apenas para finalizar a papelada. E nós? Você vai deixar sua mãe e eu para trás? Meu pai perguntou em choque. Eu assenti claramente. Obrigado por me abandonar, eu disse com um sorriso, deixando-o sem palavras. Realmente, obrigado por sua causa. Estou feliz agora, pronto para começar minha nova vida no exterior, deixando para trás as sombras do meu passado. Enquanto passava por eles, fiz uma pergunta final que ecoou a ironia de nossos caminhos separados. Como é ser abandonado pela filha que você uma vez descartou? Não houve resposta. Não esperando uma resposta, me afastei, sentindo que essa despedida marcava o fim definitivo de quaisquer laços emocionais com meus chamados pais verdadeiros. Depois, voltei para minha nova casa. A vida no exterior me ensinou resiliência e as virtudes do trabalho duro que o tio incutiu em mim. Minha perseverança valeu a pena, garantindo um emprego em uma empresa respeitável. Mais tarde, surgiu uma oportunidade de trabalhar no exterior. Foi lá que conheci o homem que se tornaria meu marido. O tio, tomado de alegria, chorou enquanto celebrava nossa união. Logo depois, demos as boas-vindas aos filhos em nossa família e convidamos o tio para morar conosco. Agora, todos nós vivemos felizes juntos. Meu marido, nossos filhos e, claro, meu tio. Um dia, enquanto observávamos as crianças brincando no jardim, minha irmã, que se juntou a nós no exterior, expressou um sentimento esperançoso. Espero poder conhecer alguém maravilhoso como você, grande irmã. Ela disse com um sorriso. Não se preocupe, você encontrará alguém ótimo. Você está finalmente livre do controle dos nossos pais. Eu a tranquilizei com um sorriso. Dito isso, eu preciso me acostumar com esse novo trabalho, minha irmã pensou. Por que não tentar obter uma licença de advogada neste país? Eu sugeri meio brincando. Eu não estou mais interessada em ser advogada. Eu já cansei de fazer o que nossos pais queriam. Eu quero assumir um trabalho que eu realmente quero fazer. Ela respondeu firmemente. Você está certa. Eu concordei. Depois que nossos pais efetivamente me rejeitaram, uma carta da minha irmã chegou na casa do tio. Nela, ela descreveu como estava sofrendo sob o peso das expectativas excessivas e a pressão de nossos pais. Depois de discutir isso com o tio,
Nós secretamente combinamos de encontrá-la no caminho de casa da escola. Mantivemos contato sem que nossos pais soubessem. Minha irmã ansiava por morar conosco, mas a situação financeira do tio tornou impossível sustentar nós dois. Mais ainda, nossos pais nunca teriam permitido. Ela suportou viver com eles até chegar à idade adulta e poder planejar sua fuga. Foi uma provação extenuante, mas ela perseverou e finalmente conquistou sua independência. Enquanto nossos pais estavam ocupados comemorando seu sucesso como advogada, ela aproveitou o momento para se mudar e começar sua própria vida com meu apoio. Embora tenha conseguido um emprego aqui, ela está lutando para se adaptar ao novo idioma e ambiente, mas tenho certeza de que ela ficará bem. Eu me consolei, pois não há ninguém mais resiliente e trabalhador do que minha irmã, que resistiu às rígidas regras de nossos pais. Em outra nota positiva, o tio estava dando novos passos também. Ele está planejando frequentar uma escola de idiomas. Eu disse a ela, e ela assentiu com um sorriso. Isso é ótimo. Nunca é tarde para aprender. Ela respondeu. Sua saúde melhorou significativamente, permitindo-lhe a liberdade de aproveitar a vida mais plenamente. Agora você está absolutamente certo, eu afirmei. Enquanto isso, nossos pais tinham esgotado rapidamente seus recursos depois de desperdiçar imprudentemente a herança. Apesar de seus investimentos na minha irmã, eles acabaram perdendo seus empregos, e depois de vender a casa, se encontraram com muito pouco. Sobrecarregados por empréstimos para a reforma da casa, começaram a pedir ajuda financeira a parentes, um testemunho gritante de sua imprudência contínua. A palavra na família era que todos tinham virado as costas para meus pais, deixando-os para enfrentar seus últimos anos na pobreza. Um parente mencionou que as discussões entre eles se tornaram uma ocorrência regular. Refletindo sobre tudo o que havia acontecido, compartilhei meus pensamentos com minha irmã. Nunca deveria haver favoritismo entre irmãos ou qualquer tratamento injusto de filhos. Filhos, você está absolutamente certa. Minha irmã concordou, balançando a cabeça em forte afirmação. Não importa o que aconteça, eu sempre estarei aqui para apoiá-la, Mayla. Eu prometi, minha voz cheia de determinação. Você já fez mais do que o suficiente. Muito obrigada, Mayla respondeu, sua gratidão evidente, testemunhando o quanto minha irmã amadureceu e se tornou ela mesma. Isso trouxe lágrimas aos meus olhos. O que você quer dizer com apoio? Sua pergunta era suave, curiosa. Enquanto falávamos, de repente senti uma mão quente, familiar, mas um pouco menor no meu ombro. Virando, meus olhos semicerraram em um sorriso ao toque. Obrigado, eu proferi, enquanto encarava o tio que estava lá, parecendo tão surpreso quanto eu. Sorrindo calorosamente, eu continuei. Obrigado, pai. Eu te amo. Ver o tio lá, o homem que esteve ao meu lado como um verdadeiro pai, me encheu de um profundo sentimento de amor e gratidão. Seu apoio tinha sido inabalável, sua presença, uma garantia constante em minha vida. Naquele momento, cercada pela família que eu escolhi e que me escolheu, eu senti uma sensação avassaladora de realização e paz. Agora me diz você. Você acredita que o perdão é possível depois de anos de abandono e desilusão familiar? Escreve aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, clica em curtir e não esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história nova que estamos postando todos os dias aqui no canal. Agora me diz você. Você acredita que o perdão é possível depois de anos de abandono e desilusão familiar? Escreve aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, clica em curtir e não esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história nova que estamos postando todos os dias aqui no canal.